Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 30 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Salmo 25, 26. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Seja esse o nosso refrão no dia de hoje, depois de meditar esse salmo, que nos convida à entrega confiante. Quem escolheu o caminho da verdade, nada mais teme. A nossa escolha deve ser clara e determinada. Eu vou caminhando na inocência. Está firme o meu pé na estrada certa. A nossa fidelidade depende do manter firme o amor de Deus ante os nossos olhos. Se assim for, nada mais nessa terra nos atrai, e nenhuma fraqueza nos assusta. O nosso pensamento permanece lúcido e transparente. Quem se sente amado por Deus não dá cabeçadas, porque já encontrou o seu tesouro. Salmo 25. Senhor, faze-me justiça, pois tenho caminhado na retidão. Eu confio no Senhor, não hei de vacilar. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Purifica no fogo o meu coração e minha mente. Tua bondade está diante dos meus olhos, e na tua verdade tenho caminhado. Não estou na companhia dos homens falsos, nem ando com gente mentirosa. Odeio a aliança dos malvados. Não fico no meio dos ímpios. Lavo na inocência minhas mãos e rodeio o teu altar, Senhor, para fazer ressoar vozes de louvor e para narrar todas as tuas maravilhas. Senhor, gosto da casa onde moras e do lugar onde reside a tua glória. Senhor, não me arrastes junto com os pecadores, não destruas minha vida com os sanguinários, pois nas mãos deles está a perfídia, sua mão direita está cheia de subornos. Porém, meu caminho é reto. Resgata-me, Senhor, e tem misericórdia. Meu pé se apoia em terra plana. Nas assembleias bendirei o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenho sempre diante dos meus olhos o vosso amor. Tenho sempre você, Senhor, diante dos meus olhos. Está firme o meu pé na estrada certa. Irmãos, quantas coisas vivemos na vida, quantos fatos acontecem, quantas situações que às vezes nos deixam abalados. Tudo isso pode vir de fora ou de dentro da nossa família espiritual. Pode vir de fora ou de dentro da igreja. Se olharmos para a vida dos santos, podemos ver quantos sofrimentos, quantos empecilhos, mas apesar de tudo, eles ficaram firmes, inabaláveis, com os olhos bem fixos em Deus. Irmãos, realmente o diabo trabalha em todos os lugares e a sua ação assusta, porque ultrapassa as nossas pobres forças. Fala São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Nós temos que lutar contra os espíritos do mal que povoam
as regiões dos ares, as regiões celestiais. E temos que colocar a armadura de Deus para sair firmes de todo combate. Irmãos, somente uma pessoa que está no comecinho da sua caminhada espiritual pode pensar que a vida com Jesus é um mar de rosas. Pelo contrário, logo que uma pessoa coloca o pé firme na caminhada, eis que chegam os ventos contrários. Logo vêm as tempestades, os furacões da vida. E só fica em pé quem se agarra em Deus, quem se amarra em Deus. E o que significa este se agarrar em Deus, se amarrar em Deus? Significa se apegar à oração, à adoração, ficar firmes no diário espiritual, na vivência do diário, no diálogo íntimo com Deus, na leitura da Bíblia. Este é o modo de se agarrar a Deus. Meu irmão, se a sua vida não incomoda Satanás, então você ficará muito em paz e tranquilo, porque no fundo, com a tua lerdeza, você faz o seu jogo. Mas logo que a tua vida se acende de Deus, logo que a tua vida se torna significativa, então se prepare, porque você é uma brasa ardente na cabeça do capeta. Como você pode pensar que ele fique tranquilo? Tudo o diabo vai tentar para te derrubar. É um sinal que você está no caminho certo. O importante é mantermos os olhos fixos em Jesus. As ondas se arremessam contra o nosso pobre barquinho, os furacões se abatem furiosos sobre a nossa casa, mas ela está construída sobre a rocha e não cai. Esta rocha é Deus. São os olhos de Deus que sempre te veem e te enxergam. O importante é que teus olhos também vejam Ele, vejam a Deus, enxerguem a Deus. O importante é mantermos os olhos fixos em Deus. E assim, olhos nos olhos com Jesus, olhos nos olhos em Jesus, você não temerá tempestade nenhuma. Você não temerá a tempestade que vem de dentro do teu coração. Você não temerá a tempestade que vem do mundo, e nem aquela que se gera dentro da tua própria família espiritual. Mas uma coisa importante é que uma pessoa firme em Deus não conhece inimigos. As pessoas que te fazem mal não são teus inimigos. Eles são teus inimigos somente se você quiser. Mas se você reza por eles, igual Jesus na cruz, então eles são teus irmãos, que um dia entenderão e se converterão. Pedro, por exemplo, não se tornou inimigo de Jesus pelo fato de tê-lo traído. Humanamente falando, tinha tudo para que Jesus considerasse Pedro o seu inimigo, mas não foi assim. Jesus acolheu Pedro, teve paciência com ele, e de um pecador tirou um papa. Dessa forma, Jesus nos mostra o caminho. Irmãos, colocar os olhos fixos em Deus e o pé firme na caminhada significa não se deixar abalar com nada. Significa amar, 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 sempre todos, sem condições, sem raivas, sem inúteis mágoas. Significa acreditar que um dia estaremos todos juntos, ao redor da mesa do Senhor. Tenha sempre diante dos olhos o exemplo dos santos. Vamos dar uma olhada, irmãos, na história de Padre Pio. Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália. Era filho de Grazio Forgione e de Maria Josefa di Nunzio. No dia seguinte, foi batizado com o nome de Francisco e mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Aos 12 anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma.
e aos 16 anos entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores, Capuchinhos, da cidadezinha de Morcone, onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Frei Pio. Terminado o ano de noviciado, fez a profissão dos votos simples e em 1907 a dos votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal em 1910, no convento de Benevento, Padre Pio, como era chamado, ficou doente, tendo de voltar a conviver com sua família para tratar a sua enfermidade. Quando voltou, com 19 anos, foi mandado para o convento de San Giovanni Rotondo, lugar onde ficou até a morte, que chegou aos seus 81 anos. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a Eucaristia. Para ele, sua atividade mais importante era sem dúvida a celebração da Santa Missa. Os fiéis que dela participavam sentiam a importância desse momento, percebendo a plenitude da espiritualidade de Padre Pio. No campo da caridade social, se esforçou por aliviar sofrimentos e misérias de tantas famílias, fundando a Casa Sollievo della Sofferenza, ou melhor, a Casa Alívio do Sofrimento. Para Padre Pio, a fé era a essência da vida. Tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Se empenhou assiduamente na oração. Passava o dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele dizia: nos livros procuramos Deus, na oração o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Também aceitava a vontade misteriosa de Deus em nome de sua infindável fé. Sua máxima preocupação era crescer e fazer crescer na caridade. Por mais de 50 anos, acolheu muitas pessoas que dele necessitavam. Era solicitado no confessionário, na sacristia, no convento e em todos os lugares onde pudesse estar. Todos iam buscar o seu conforto e o ombro amigo que ele nunca lhes negava, bem como seu apoio e amizade. A todos tratou com justiça, lealdade e grande respeito. Durante muitos anos, experimentou os sofrimentos da alma em razão de sua enfermidade e ao longo de vários anos suportou com serenidade as dores das suas chagas. Quando seu serviço sacerdotal foi posto em dúvida, sendo investigado, Padre Pio sofreu muito, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Doutores, especialistas e até mesmo um bispo o acusaram de fraude. Eles diziam que ele utilizava ácido para criar as chagas e afirmavam que o odor da santidade que emanava de seus estigmas era gerado por perfume. Como resultado, entre os anos de 1922 e 1933, o Vaticano publicou 5 decretos, alertando o público sobre o Padre Pio. A Santa Sé o restringiu de ouvir confissões e de celebrar a missa em público. O diretor espiritual de Padre Pio, Padre Augustino de San Marco, disse que o santo às vezes chorava durante este tempo. Ele não podia entender por que as autoridades da igreja estavam o punindo. Ainda assim, o humilde frade permaneceu, obediente à cruz,
não protestou nenhuma vez. Ao invés, disse, ele ofereceu seu sofrimento em favor dos outros e rezava. Diante das acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e de sua própria consciência. Muito consciente dos seus compromissos, aceitava todas as ordens superiores com extrema humildade e encarnava o espírito de pobreza com seriedade, com total desapego por si próprio, pelos bens terrenos, pelas comodidades e honrarias. Desde a juventude, sua saúde sempre inspirou cuidados e, sobretudo, nos últimos anos da sua vida, declinou rapidamente. Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. Seu funeral se caracterizou por uma multidão de fiéis que o consideravam santo. Nos anos que se seguiram à sua morte, a fama de santidade e de milagres foi crescendo cada vez mais, se tornando um fenômeno eclesial, espalhado por todo o mundo. No ano de 1999, o Papa João Paulo II declarou bem-aventurado o Padre Pio de Pietrelcina, estabelecendo no dia 23 de setembro a data da sua festa litúrgica. Depois, o mesmo Sumo Pontífice o proclamou santo, no ano de 2002, mantendo a data da sua tradicional festa. Irmãos, com a história de Padre Pio no coração, a sua determinação, a sua vontade de caminhar, de amar, de construir a Igreja, e com o Salmo 25, sobretudo, nós vamos viver este dia na luz de Deus sem medo de nada. Paz e alegria. Paz e alegria a todos.